E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, filé com vocês mais uma vez. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer agora nos próximos dias, próximas semanas, com o nosso querido Bitcoin. E falar também um pouquinho do Jerome Powell, que é lá o velhinho do Fed, para ver se ele vai ou não cortar os juros agora em junho. Lembrando que o mercado lá atrás, lá em janeiro, quando o Trump assumiu, e depois também, esses dados eles vão sendo atualizados de acordo com o tempo, de acordo com o feeling e a perspectiva do mercado, conforme ele vai andando. E a gente tem que lembrar que de janeiro para cá, muita gente acreditava que em junho nós teríamos o primeiro corte de juros, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de entrar aí nos detalhes, antes de eu falar o que eu tenho na minha carteira, o que eu acho que vai acontecer, uma coisinha para deixar para vocês recado é que, pessoal, eu não sou um investidor, eu não dou dicas de investimentos, tá? Então não leve o que eu vou falar nesse vídeo como uma dica de investimento. Faça a sua própria pesquisa. Eu só estou aqui para aprender. Se você quiser aprender mais sobre o mundo de criptomoedas, se inscreve aí no canal, deixa um comentário que eu respondo 100% dos comentários, beleza? Então bora lá ver o nosso querido Bitcoin no dia de hoje. O Bitcoin, de novo, que passou um aperto aí nos últimos dias, a semana passada, corrigindo um pouquinho desde a sua máxima histórica. Nós estávamos lá na casa dos 112, 111 e pouco, 111 alto, né? 111 alto, $1.000. E aí corrigiu um pouquinho, chegando a bater até os 106,5, tá? E agora, depois de um final de semana, eu diria, complicado, com algumas quedas, tivemos ontem à noite um repique extremamente forte, tá? O Bitcoin saiu ali da casa dos 107,5, explodindo e batendo 109 muito rapidamente. Muito rapidamente. Foi assim, em questões de minutos, nós estávamos na casa dos 109. Normalmente estamos aqui trabalhando de novo na casa dos 109. E já chegamos lá a bater 110.000 e agora estamos na casa dos 109. Aqui no gráfico de uma hora, fazendo uma bandeira de baixa, tá? Isso daqui normalmente tende a romper para baixo, então nesse caso teríamos mais queda ao longo da semana, então vamos ficar de olho aí. Mas estamos trabalhando de novo na casa dos 110.000, o que faz com que nós temos aí no Bitcoin, então, uma tendência de alta, né? Manteve uma tendência de alta, trabalhando em cima das EMAs, ainda bem saudável, uma correção saudável. E essa alta, pessoal, de ontem para hoje, fez com que o Bitcoin parasse na casa dos 110, mas algumas altcoins ainda continuam subindo, tá? Nós temos aí, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, só algumas, ó, olha o Virtual quanto subiu de ontem para hoje. O Virtual, assim, explodiu, tava aí trabalhando na casa dos 190, $1,90 ontem, e agora estamos na casa dos 2,20, 2,25, uma explosão de valorização absurda de ontem para hoje. E temos muitas altcoins relacionadas ao mundo a narrativa da inteligência artificial subindo absurdamente. Ronin, a gente pode pegar aqui algumas delas, tá? Vamos pegar aqui, ó, Ronin. E a narrativa que vem mais forte esse ano, tá, pessoal? Então a gente tem, ó, Ronin, também de ontem para hoje, trabalhando na casa dos 75 cêntimos. Já explodiu, tá na casa dos 70, chegou a bater 71, 72, tá na casa dos 70 cêntimos. Então, assim, uma valorização enorme de ontem para hoje. Fat AI, também Fat AI, se a gente pegar. Também, olha isso, de ontem para hoje, uma explosão absurda. AI 16Z, que eu tenho na minha carteira, essa eu tenho. Olha o quanto valorizou de ontem para hoje. Tá aí muito forte, subindo um absurdo. Então, todas essas moedas ligadas ao mundo de inteligência artificial, seguindo a narrativa de inteligência artificial, vem se valorizando muito e vem muito forte nesse ciclo. Tirando essas moedas, algumas outras que também estão crescendo bastante são as meme coins. Agora nós temos aí a WIF, que é uma das mais fortes, subindo bastante de ontem para hoje. Temos a XBT, também subindo bastante de ontem para hoje, tá? Temos também Flock, também com uma valorização um pouco menor, a Flock, é verdade. Já tá até corrigindo um pouquinho aqui no gráfico de uma hora, tá vendo? Mas ainda assim subiu bastante de ontem para hoje, então teve uma valorização muito boa. Então a gente tem aí algumas criptomoedas, pessoal, conseguindo se valorizar bastante frente a essa pequena valorização do Bitcoin, que é muito bom. Agora, eu acho que essa alta vai continuar absurdamente? Eu acho, pessoal, semana passada nós conversamos sobre isso e eu dei o meu valor, eu dei ali
chutei, né, mais ou menos, quanto eu acho que o Bitcoin ia atingir sexta-feira dessa semana. Eu falei ali no vídeo, e de novo, pessoal, não é uma dica de investimento. Eu falei ali no vídeo que eu acho que o Bitcoin bateria 119 mil até sexta-feira dessa semana. Eu ainda acho que isso vai acontecer? Eu acho que não. Eu acho que 119 é um número muito alto, porém, eu ainda acho que sexta-feira dessa semana nós teremos sim o Bitcoin na casa dos 116, alto 117 mil dólares. Então eu baixei um pouquinho aí a perspectiva, eu baixei um pouquinho o valor, porém eu ainda acho sim que teremos essa semana mais uma alta expressiva, tá? E por que eu acho isso? Bom, pessoal, primeiro que nós temos algumas notícias essa semana muito importante, a taxa de desemprego e algumas outras coisas saindo essa semana, e eu acho que esses valores, pelo menos baseados nos últimos que vieram bons ou dentro do esperado. Então, assim, não acho que teremos nenhuma notícia relevante, forte, para poder fazer com que o mercado caia novamente. Muito pelo contrário, nós podemos ter, sim, boas notícias vindo essa semana. Tivemos ontem um tweet do Trump falando que as tarifas que ele queria taxar a União Europeia de 50% foram adiadas para dia 9 de junho, 15 de junho, não tenho certeza, agora acho que é dia 9 de junho. Adiou mais ou menos aí uma semana e meia. Então a gente tem que esperar mais uma vez notícias relacionadas a isso. E eu não acho, pessoal, que eles vão querer continuar com esse tipo de tarifas, porque isso aí não traz benefícios para nenhum dos dois lados, tá? Então o Trump tem ali já falado que ele tem boas notícias guardadas, que ele tem boas negociações andando com diversos países, mas que alguns países ainda estão travados. Um deles a gente já sabe, a China, e agora a outra, a União Europeia. A União Europeia é bem complicada, pessoal, porque ela tem uma força muito grande dentro do mercado financeiro. E por que isso? Porque a União Europeia não é um país só. Não é como se você estivesse negociando, por exemplo, com o Brasil unicamente, ou com a China unicamente, que ainda assim é forte. Você está negociando com a União Europeia, são diversos países. E diversos países muito fortes dentro da economia. Nós temos a Alemanha dentro da União Europeia, nós temos a França dentro da União Europeia. Não é pouca coisa, tá? Nós temos a Itália, nós temos o Portugal, nós temos países importantes e relevantes dentro da geopolítica mundial. Então, quando você vai negociar com a União Europeia, é muito complicado, porque ela tem um poder de negociação absurdo, e mesmo sendo os Estados Unidos, que é a maior potência econômica hoje do mundo, a União Europeia dificilmente vai ceder aos caprichos do Trump, vai ceder a tudo que ele quer. É lógico que ela tem força para bater de frente com o Trump. E é lógico que ela vai usar esse poder para também conseguir benefícios para ela, para conseguir ali uma boa negociação, para que seja boa para os dois lados. Agora, eu acho que a União Europeia vai bater de frente, vai querer ficar ali segurando as tarifas altas durante um bom tempo? Não. Não, porque também não é interessante para a União Europeia bater de frente com os Estados Unidos dessa maneira. Ela tem o poder para fazer, mas não é interessante economicamente, porque você vai perder dinheiro nas duas. Então, ou seja, os dois vão acabar perdendo dinheiro se essas tarifas continuarem, então ninguém quer perder dinheiro, não é interessante para a União Europeia, como não é interessante para os Estados Unidos. Então, eu acho que a gente pode ter aí, nos próximos dias, semanas, boas notícias relacionadas a esse acordo financeiro entre a União Europeia e os Estados Unidos. Então, assim, eu vejo boas perspectivas para que o mercado volte a crescer, tá? Então, nós temos aí a Nasdaq, que vai abrir daqui a pouco. Os futuros de Nasdaq abriram ontem, então nós temos uma forte alta Nasdaq também, tomem muito cuidado, também fazendo uma bandeira de baixa, operando ali abaixo das médias, então podemos ter um risco de queda no mercado tradicional. Vamos ver como é que ele vai abrir aí o dia de hoje, a gente vai acompanhar. Mas aí estamos de olho no mercado tradicional, por quê? Bom, primeiro porque a gente tem uma relação hoje muito forte, tá, pessoal? Hoje o Bitcoin, ele tem os ETFs no mercado tradicional, ou seja, toda vez que o mercado tradicional cai, o Bitcoin tende a cair, tá? Tem algumas exceções ali que o Bitcoin algumas das vezes teve essa relação um pouquinho diferente, ele acabou subindo quando o mercado caiu, ou acabou caindo quando o mercado subia, mas quase que sempre, ou frequentemente, nós temos essa relação forte entre o mercado tradicional. Então a gente tem que ficar de olho. Se o mercado tradicional cair, pode trazer aí correções para o Bitcoin, tá? Agora o Bitcoin operando a 110 mil, é muito importante que a gente continue acima dessas médias, tá? Se a gente pegar aqui o Bitcoin no diário, tá vendo? Que ele está bem acima das médias. Se nós pegarmos o Bitcoin no semanal, também trabalhando acima das médias. Então é importante, você vê até que ele chegou a bater aqui, ó,
bateu aqui na média e voltou a subir, então nós temos esse pequeno repique, o que é muito bom, muito saudável. Então é interessante que o Bitcoin continue com essa tendência de alta. Repare que agora ele deu essa pequena alta, estamos aqui de novo nessa zona de resistência, essa zona é muito forte. Lembre-se que 109 mil dólares era o antigo topo do Bitcoin, então é uma zona de resistência, tá? É muito importante que o Bitcoin tente quebrar essa zona de resistência, é muito importante que nós quebramos essa resistência e aí sim trabalhamos acima dela, talvez fazendo algo desse sentido aqui. Eu diria que o Bitcoin deveria fazer isso aqui, ó. Sobe aqui, bate o 116 e depois vem retestar a zona dos 109, 110 mil aí como suporte, não mais como resistência. Por quê? Porque aí a gente mantém uma tendência de alta e faria com que o Bitcoin explodisse aqui sim, uma valorização muito mais forte, indo buscar os 140, 150 mil dólares, tá? Eu espero que isso aconteça, acho até que vai acontecer, não é uma dica de investimento, porém nós vamos ficar de olho para ver aí os próximos movimentos do nosso querido Bitcoin. E eu estou bem animado, estou bem entusiasmado e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu tenho em carteira, tá? Vamos falar agora aqui um pouquinho do que eu tenho na minha carteira de investimentos. Eu até deveria ter deixado aqui para vocês, eu posso até tentar, eu não sei se eu deixei aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos colocar a visão do browser, só um minuto que agora vamos fazer aqui ao vivo para a gente ter mais visualização. Desculpa pelo YouTube. E vocês podem ver aí, eu acho que vocês inclusive estão vendo junto comigo exatamente. Vocês podem ver a minha carteira, então eu tenho aqui nesse momento um pouquinho de Bitcoin, é o maior, obviamente, a maior parte, a maior porcentagem da minha carteira tem que ser o Bitcoin. Eu já falei para vocês, vocês precisam ter um bom gerenciamento de risco, que não é até o meu caso aqui, tá? Eu tenho a maior parte da minha carteira como Bitcoin, mas a maior parte, o maior asset da minha carteira é o Bitcoin, mas ele não corresponde à maior porcentagem dentro da minha carteira, tá? Se você pegar aqui, ó, eu tenho a maior porcentagem da minha carteira, todas em altcoins. E aí algumas delas bem interessantes que eu já falei para vocês aqui, a AI16Z, ligada ao mundo de inteligência artificial, temos a Superverse, tem o Gala, tem o BIM, todas elas ligadas ao mundo de jogos, tem a Uniswap, aí uma exchange descentralizada, tem a XBT, que é uma meme coin, eu tenho a WIF, que também é uma meme coin, e repare que eu estou com alguns lucros bem interessantes, tá vendo? 16% em uma, 10% em outra, 23% na XBT, assim, tem moedas subindo bastante dentro do meu portfólio, beleza? EtherFi, eu não tenho Ether, mas tenho EtherFi, então eu ainda continuo ali meio que alocado, meio que dentro do mercado com o Ether, porque o EtherFi é totalmente correlacionado ao Ether. Se o Ether sobe, ele sobe, ele tende a subir um pouco mais, se o Ether cai, ele tende a cair um pouco mais, então eu não tenho Ether, porém eu tenho o EtherFi, beleza? Então aí tá uma visão mais ou menos da minha carteira. De novo, não é uma dica de investimento, tá, pessoal? Então não sigam esses assets que eu tenho como uma dica de investimento, é só para mostrar para vocês onde que eu estou alocado. Estou nesse momento com um bom lucro, esperando mais alta do Bitcoin ao longo da semana para ir fazer uma realização. Eu acho que o Bitcoin vai subir eternamente? Não, não acho. Eu acho que o Bitcoin é muito importante, como a gente já conversou aqui, fazer essa correção. Então acho que ele pode subir a 116 e depois um pullback até a casa 109, aí sim trazendo bastante oportunidades. E a gente vai ficar de olho se caso isso acontecer. De novo, a ideia é eu realizar aqui quando ele atingir esses valores, para ter caixa para eu conseguir recomprar quando ele voltar na base aqui no suporte de 109, que é o que eu acho e que eu espero que vai acontecer. Agora falando um pouquinho, para finalizar o vídeo, desculpa eu alongar um pouco mais, pessoal, falando um pouquinho sobre o Powell, o que eu acho que pode acontecer? Bom, como eu falei para vocês, o mercado tinha a perspectiva de lá em janeiro, fevereiro, até março, de que nós teríamos agora em junho o corte de juros vindo pelo mercado, pelo Fed dos Estados Unidos. E quando isso acontece, pessoal, nós temos boas notícias para o mercado. Quase sempre, também quando você tem uma recessão, um bear market acontecendo, o Powell, o Fed, normalmente corta os juros também para poder alavancar a economia, para poder ali incentivar a economia e não deixar aquilo cair e despencar. Então não é sempre que o Fed corta os juros que é boa notícia, tá? Não necessariamente quando tem corte de juros nós temos uma boa notícia. Porém, como o mercado tinha essa perspectiva, essa expectativa de que em junho nós teríamos um corte de juros, ele foi mudando essa visão, foi mudando essa expectativa ao longo dos meses, simplesmente por causa das tarifas e por causa do momento que nós passamos
que ainda é meio complicado por parte dos Estados Unidos. A gente vê a rotação do dinheiro acontecendo, a gente vê, por exemplo, o dinheiro saindo do mercado dos Estados Unidos e indo para mercados abrangentes, para países abrangentes. Então, por exemplo, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, está no seu all-time high, o Ibovespa batendo recorde de crescimento. É muito nítido que nós temos aí uma saída de investimento de outros países e vindo para mercados abrangentes. A Índia subindo absurdamente, a China continua subindo, o Brasil, como disse para vocês, subindo. Então nós temos aí alguns mercados subindo. Porém, como o risco é grande nos Estados Unidos e ainda tem o Japão numa situação meio complicada, lembrando um pouquinho a Grécia. Então assim, não é um cenário tão legal ainda mundial, tá? É por isso que o mercado mudou a expectativa e não espera mais que nós tenhamos corte de juros agora em junho. Como o mercado gosta de precificar antes, pessoal, se nós não tivermos um corte de juros, eu acho que o mercado já precificou, ou seja, essa queda que nós tivemos ao longo da semana passada, foi o mercado precificando um não corte de juros, tá? Uma não decisão importante, aí vamos colocar por parte do Fed. Agora, vamos supor que isso aconteça, vamos supor que sim, o mercado acha que não teremos corte de juros. Quando eu falo mercado, pessoal, é a probabilidade, tá? No mercado não é uma pessoa, são diversas pessoas que votam. Então a gente tem uma votação, quando o cara acha que o Fed vai cortar os juros, ele vai lá e fala, coloca, sim, vai cortar. Ou o cara acha que não, vai cortar. E a gente vai tendo essas probabilidades. Como a gente fala de probabilidade, tudo pode acontecer. Pode ter o corte de juros, como pode não ter o corte de juros. A probabilidade hoje de não ter o corte de juros ela é maior. As pessoas, tem mais pessoas achando de que nós não teremos o corte de juros. Porém, ainda tem uma pequena porcentagem dessas pessoas, em torno de 10%, dos 100% das pessoas que votaram, 10% ainda acham que podemos sim ter um corte de juros. E é aí que entra aqui a ideia que eu vou falar para vocês. O mercado gosta de precificar antes. A maior probabilidade é que não teremos o corte de juros, ou seja, já precificamos o não corte de juros. Se acontecer o corte de juros, galera, esse 116 mil dólares vira 119 assim. 116 mil dólares do Bitcoin vira 119 assim. Ou seja, eu estou aqui na expectativa de que sim, o Fed vai cortar um pouco dos juros. De novo, não é uma dica de investimento, não espere isso, não vai tomando decisões. Pô, o Filé falou que provavelmente o Fed vai cortar os juros, então o Bitcoin vai subir. Não é verdade. Nós podemos ter aí não corte de juros, que eu acho que o mercado já precificou. Então, na minha opinião, não vai cair mais o preço com esse não corte de juros, porque o mercado já espera isso. Agora, se nós tivermos o corte de juros, galera, aí ó, é rumo à lua, teremos uma alta expressiva essa semana, teremos uma alta muito forte caso isso aconteça. Eu estou alocado 100% hoje dentro do mercado, tá? Estou correndo risco, sim, estou 100% dentro do mercado. Se caso o Bitcoin voltar a cair e trabalhar abaixo do 108, 107, até o 107 aí no seguro, 107 mil dólares Bitcoin voltar a cair, eu desfaço todas as minhas posições, vendo e de novo espero por oportunidades. Porque é assim que a gente tem que trabalhar, pessoal. Eu não quero ficar fora do mercado, porque eu vejo agora como uma grande oportunidade. Nós podemos ter uma boa alta agora no mercado nos próximos dias. Eu inclusive conversei com meu pai ontem, fiz um pequeno aporte ali, meu pai tem um pouquinho de dinheiro comigo, então fiz um pequeno aporte em Bitcoin. É claro, o Bitcoin está muito caro, já falei para vocês, nós estamos trabalhando próximo das nossas máximas, ou seja, o Bitcoin daqui para frente pode sim ter uma queda, o que eu não acho que vai acontecer, mas pode ter uma queda, então investir nesse momento traz um grande risco. O meu pai tem uma parte do dinheiro dele comigo investido já em uma empresa brasileira muito conceituada e bem tranquilo, que serve como uma base, ou seja, é um investimento mais seguro. Esses 100 euros, um pouquinho mais que ele tem comigo, ele pediu para investir, então eu resolvi investir em Bitcoin, que é o mais seguro de todas as criptomoedas. Então, tá ali um pouquinho em Bitcoin, vou segurar o dinheiro ali dele em Bitcoin e vamos ver o que acontece. Se valorizar, o velho ganha um pouquinho de dinheiro, fica feliz, tem o dinheirinho dele lá depois para ele tomar as decisões dele. Se desvalorizar, também não tem problema, é pouco dinheiro que ele tem ali investido, a gente pode segurar, deixar ali na carteira, quando voltar a valorizar, aí sim ele ganha de novo, ou fica ali no 0 a 0, a gente pode tomar decisões no futuro. Beleza? Mas deixa aí, você que ficou até aqui, deixa aí no comentário, o que você acha acontecer? Teremos mais altos? O Bitcoin vai voltar a subir? Vai cair, vai ter uma correção maior? Quais são as altcoins que você tem na sua carteira? Deixa aí
para ver se alguma delas é interessante para eu pesquisar também. Se você tiver qualquer dúvida, eu já falei, deixa aí no comentário. Dúvidas sobre a área de TI, mercado de criptomoedas, mercado financeiro tradicional, onde é que você está investindo? Também tem algumas ações aí no mercado tradicional. Eu respondo a 100% dos comentários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, também considere se inscrever no canal. Afinal de contas, eu trago aqui 1, 2, às vezes 3 vídeos semanais. É interessante a gente bater esse papo e aprender um com o outro. Beleza? Muito obrigado por você que ficou até aqui. Vou ficando aqui. Um forte abraço, um beijo. Tchau!